Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções. Aqui falamos do dia a dia condominial. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, canal da Conde TV, ativar o sininho para receber informações dos próximos programas. E hoje o nosso tema é Mauro Possato. Não que o tema seja você. Não. O tema é com você, Mauro Possato. É para encher o saco dele. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma questão que vem muito nas assembleias, principalmente nas de implantação e muitas vezes até no dia a dia do condomínio, que é a eterna discussão entre o que é melhor, o que é mais barato, se é um funcionário orgânico ou um funcionário terceirizado, quer dizer, o funcionário registrado pelo condomínio ou o funcionário contratado de uma empresa terceirizada. Eu tenho condomínios tanto com funcionários orgânicos, com funcionários terceirizados, mesclados e assim por diante. E tenho a minha opinião particular, que é a respeito, sempre favorável à questão da terceirização, não só pela questão financeira, não vou dizer de longo prazo, de imediato, porque de imediato geralmente o funcionário orgânico, se você contratar os dois hoje, o funcionário orgânico vai te sair mais barato. Mas quando você começa a colocar isso no longo prazo, a coisa se inverte de uma forma muito radical. E aí era isso que eu queria colocar no baile aqui pra gente discutir. Olha, eu como contador, né? Eu já falei que sou contador, né? Acho que não, né? Eu como contador... Tu é contador e jovem. Sou contador, E jovem. Eu como contador, né, anos de consultoria aí... Gente, né, tá puxando o saco por quê? Não, é que... Você não declarou teu IR esse ano? É isso? Como contador, eu sempre iniciei um condomínio com outra visão. Para mim, eu tinha a visão de que o orgânico era mais em conta e partia para esse caminho. Porém, ao conhecer melhor o condomínio e perceber todos os fatores, né, que implicam numa contratação, hoje eu tenho uma opinião totalmente diferente, principalmente em relação a custo. Porque se você colocar na ponta do lápis, né, os funcionários que você tem, a quantidade que você vai ter para suprir uma eventual falta, né? Porque se você tem uma terceirizada, o cara faltou, você aciona, o cara manda uma reposição, né? Para você não ficar sem ninguém, você tem que ter lá uma ou duas, dependendo do tamanho do condomínio, obviamente, tem que ter uma ou duas peças de reposição lá em estoque, né? Tem que ter o salário dele, aí tem o uniforme, tem os EPIs, enfim. Se você, hoje, eu arrisco dizer que se você colocar na ponta do lápis tudo que a terceirizada te entrega, eu arrisco dizer que é basicamente elas por elas, não tem muita diferença. E aí a grande questão era sobre mas a terceirizada você contrata lá, o risco trabalhista não é seu. Aí já não, porque se você não contratar uma terceirizada decente ou uma terceirizada que supra o contrato, qualquer ação trabalhista, você também vai ser responsabilizado. Então, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. Eu acho que alguns postos dentro do condomínio eu gosto de ter orgânico, mas não por questão financeira, não por nada, mas é por questão de confiança, né? Aqueles postos que, por exemplo, eu não quero um zelador, eu não quero que ele fique trocando o zelador, eu não quero que tenha rotatividade. E é um cara da minha confiança, é um cara que eu preciso estar fechado comigo e até mesmo um braço para me ajudar a fiscalizar o trabalho da própria terceirizada. Então esse cara eu entendo que não pode ser terceirizado, eu gosto de ter ele orgânico. Mensageria também é um departamento que eu gosto, né, de ter sob a minha batuta, sob o meu cuidado, que é de extrema importância também. Mas financeiramente, hoje em dia, eu arrisco dizer que não tem... entre orgânico e terceirizado, em questão de valores, estão muito perto um do outro. Não, e é importante a gente mencionar, que nem tu falou a parte de custos, né? Eu já fiz o caminho inverso, né? Eu tinha terceirizada e passei todo o condomínio para orgânico, porque naquele momento, que nem você falou, no começo ele é mais barato, e aí eu peguei o condomínio com uma dívida enorme e eu precisava corrigir essa dívida. Então, naquele momento, eu precisava de dinheiro para conseguir pagar isso sem que os condôminos fossem sacrificados em ter que ficar pagando muitas taxas extras. Então, a gente fez. E aí, quando a gente pega o gráfico, na realidade, você parte aqui do custo, né, no começo, no 0 a 0, você parte aqui do custo do orgânico e aqui do custo do terceiro. Com o passar do tempo, vai chegar uma hora que eles se cruzam e o orgânico vai subir a curva e o terceiro, na realidade, vai ter essa diferença ao contrário.
E aí, quando eu já tinha as contas equilibradas, o que eu comecei a fazer? Eu não demiti ninguém, mas por algum motivo a pessoa saiu ou foi demitido por alguma situação que ele aprontou dentro do condomínio, naquele momento eu já não colocava mais o orgânico, eu já colocava terceirizado. E aí chegamos numa situação hoje que a gente tem, por exemplo, na portaria, são 6 funcionários, 3 é orgânico, 3 orgânico e 3 terceiros. Então já começou a equilibrar. A limpeza, que era tudo orgânico, hoje tem 1 orgânico e os outros 4 são terceiros. Então a gente vai se equilibrando em relação a isso, porque já não temos esse problema de pagar contas, né? E tem também, que tu comentou, falta. Eu tive problema de pessoa, pessoal de auxiliar de limpeza, com gravidez, com falta, com atestado, porque quanto mais tempo a pessoa trabalha, mais ela vai ter esse tipo de problema, porque ela vai se sentindo acomodada, e aí são atestados, a gente tem que cobrir, férias, e isso vai acabando, e a pessoa te avisa, ó, hoje eu não vou. Ou às vezes nem avisa. Ou às vezes nem avisa. E aí você tem que correr para cobrir aquela pessoa, acaba sendo mais caro. Então hoje também eu sou no favor daquilo que você colocou. Tudo terceirizado, como o Mauro fala, nós não conhecemos tudo, mas somos responsáveis por tudo. E aí é importante saber também nós somos solidários, né? Como você mencionou aí. É só para deixar claro, porque de repente a gente está falando, olha, a curva ela se muda, né? Quer dizer, ela faz o X no meio do caminho, de repente o pessoal fala assim, então o porteiro vai ganhando aumentos. Não é isso. A gente tem algumas questões que estão ligadas à legislação, que é biênio, triênio e assim vai, quinquênio. Eu não sei até onde vai essa situação. Você tem algumas outras coisas que, por exemplo, o 13º do funcionário orgânico você desencaixa integral em novembro e dezembro, do terceirizado você está desencaixando mês a mês. O passivo trabalhista é um negócio que vai crescendo e está escondido ali, que você só vai lembrar dele quando você precisa mandar o cara embora, então você já precisa considerar isso como uma despesa que na terceirizada não é problema seu. Tu já tem que pôr isso na previsão orçamentária. Exato. A questão da falta, seja por atestado, por férias ou por qualquer outra coisa, ela te custa dobrado, porque você paga o dia da pessoa que ficou com o atestado e o dia e as horas extras de quem cobriu a folga daquela pessoa. Na terceirizada você não tem isso. Os custos do advogado quando vai te defender na ação trabalhista, mesmo que você seja devedor solidário e a empresa seja idônea, uma série de coisas, você também tem que colocar numa situação como essa. Quando é o funcionário orgânico, você obrigatoriamente tem que contratar o advogado. Quando você tem uma terceirizada, se o contrato está bem amarrado, esse tipo de coisa, você já coloca a tua defesa embutida. Então, e aí entra também o trabalho da administradora de acompanhar guias de INSS, GFIPs, FGTS e até olerites de alguns funcionários para verificar se a coisa está indo em ordem, para que você consiga minimizar esses problemas. Você não vai se livrar 100%. Eu já tive situações em que, por exemplo, uma empresa ela deu sinais que ia quebrar e eu precisei de 2 meses para fazer a mudança e fui condenado como solidário, porque a empresa sumiu, a ter que pagar 1 mês de uma funcionária que caiu lá de paraquedas. Então, mas antes eu ter prejuízo só de R$500 do que 7, 8 mil reais, como já aconteceu no passado de síndicos meio irresponsáveis nessa gestão. Então, essa curva que acontece, ela se dá por conta da nossa legislação mesmo. Tá? E vou deixar o papo seguir, depois eu falo um pouquinho da questão da fidelização, senão o Gustavo vai dizer que eu tô me inspirando, tô roubando o tema dele e tô me inspirando no Walter de falar demais. Não, em relação à previsão orçamentária, o que eu costumo fazer nos condomínios que eu tenho orgânico, eu faço lá a previsão, né, para demissão. Então, eu tenho que ter em caixa exatamente o que aquele funcionário vai receber caso ele seja demitido. Sim. Só que aí nós temos um grande problema, né? Primeiro, eu faço isso, legal. Quando assume outro síndico, ele vai seguir com isso ou ele vai pegar aquele dinheiro e vai gastar com outra coisa? E quando tu pega um condomínio de outra pessoa, ela não fez. Eu peguei um condomínio de 45 anos, eu tenho um funcionário de 30 anos de casa. A portaria tem 3 funcionários que é 30 anos de casa. Eu chego e falo, eu preciso que você faça isso. Eu não vou fazer. Eu preciso que você faça aquilo. Eu não vou fazer. E tu não tem dinheiro para demitir? Não, às vezes até tem dinheiro, mas você vai desembolsar, às vezes o pessoal... Como é uma verba alta, você tem que chamar uma assembleia, você tem que justificar. Aí você vai a rescisão do cara até 100 mil de rescisão. Então, é o que você falou, eles se acomodam, né? Eles se sentem dono do condomínio. Se sentem dono do condomínio. E aí, orgânico, né?
hoje muitas pessoas não gostam da rotatividade que tem no condomínio, na terceirizada. Ah, aqui roda muito, mas uma das vantagens da terceirizada é justamente ter essa rotatividade para não ter aquele vínculo com o morador, né? Porque aí, principalmente quando falando de portaria, né? Ah, esse é a senhora Roberta, o senhor fulano. Ah, eu vou liberar a entrada dele porque é namorada da Roberta. Não vai fazer triagem, não vai ver se tem cadastro, aí de repente ela tá com uma medida protetiva e aí sobra. Então, hoje em dia a terceirizada, a gente tem que se esbarrar muito nem sistema, né? Tirar a maior parte possível da decisão do porteiro. E quando você tem o orgânico, esse que é o problema. Porque aí Natal eles recebem uma caixinha, recebe um bolo num dia, a pessoa trata bem, isso é ótimo, né? Não estou dizendo para tratar mal, não, muito pelo contrário, mas aí esse vínculo que existe com o funcionário orgânico, às vezes acaba atrapalhando a operação, né? Eles se sentem, se você cogitar de dispensá-lo, ele vai lá no morador, lá no grupo de moradores que gostam dele, faz todo um trabalho, quem acaba saindo é você, mesmo ele sendo prejudicial à operação. Sim. Às vezes, né? Eu vou voltar no teu gancho que tu deixou, mas vou pegar um do Mauro aqui, quando ele falou das partes tributárias, e aí entra nessa coisa que tu falou do fundo rescisão. Eu também, em todos os condomínios que eu faço, e quando eu entro, se não tem, eu falo, vamos tirar um dinheiro daqui, colocar aqui para criar o fundo. Eu já pergunto para a administradora, se eu quiser mandar o Gustavo embora, quiser demitir o Gustavo, quanto custa? Ah, é X reais. Então a gente tem que pegar esse dinheiro que está aqui e colocar aqui, e depois na Assembleia a gente explica que estamos criando um fundo rescisão para não ter esse problema. Mas uma coisa que é importante nessa parte fiscal aí, que nem você falou de folhas de pagamento, que a administradora tem que estar em cima disso. E eu tive um problema de uma empresa de portaria que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento e contratam pelo preço. E uma terceirizada uma vez, eu acabei fazendo uma amizade, ela me chamou a atenção, ela falou assim, presta atenção se aquela empresa não está te dando Simples Nacional. Porque para portaria é proibido a empresa ter Simples Nacional. Ela não pode ter essa modalidade. E aí eu chamei a empresa e falei, se você quiser se adequar, eu estou entrando faz pouco tempo no condomínio, se você quiser se adequar, ok. Se você não quiser se adequar, simplesmente eu vou ter que te tirar, porque a responsabilidade é do síndico. Você está pagando uma coisa equivocadamente. Na verdade, isso é uma questão tributária. Está deixando de recolher impostos, se adequando como Simples Nacional. E a lei, na realidade, tanto que eu fiz até uma consulta para uma auditoria na época, isso aqui é fato mesmo, ele me mandou tudo certinho. E aí acabou se adequando, o cara se adequou, a gente atualizou o contrato e ok. Em relação a essa situação da rotatividade, eu estou tendo esse problema num condomínio, até com um conselheiro, porque eu comecei a mandar para prestadora, tipo assim, eu olho na câmera lá os funcionários direto no celular, porque se o cara está no celular, ele não está tomando conta do condomínio. Aí eu mando para a supervisão pune a pessoa. Ela reclama. Aí o conselheiro reclama porque ele não quer que aquela pessoa saia do condomínio porque ele conhece todos os moradores. E não é por aí, na verdade. Nem sempre isso é bom, né? Nem sempre isso é bom. E ele já criou um vício, aqueles funcionários já criaram um vício pelo fato de conhecer todos os moradores. E independente de ser orgânico ou não, muitos condomínios as pessoas dão, mesmo para o terceirizado. Sim. Vai lá, dá um panetone no final do ano, né, dá um chocolate na Páscoa. E essas situações, a gente precisa ficar bem atento a isso, e a gente acaba esbarrando um pouco nessa situação dos moradores, que eles acabam criando um vínculo mesmo com o terceirizado e a gente sofre. Eu acho que isso faz parte da questão do ser humano, né? Porque o ser humano ele gosta desse negócio de criar vínculos, de trazer as pessoas para próxima e tudo mais. Agora, eu acho que é perfeitamente possível da gente fidelizar os funcionários terceirizados dentro do condomínio. Basta você fazer com que ele goste de trabalhar no condomínio
especificamente, que é dependendo se... Eu já tive casos que muda de terceirizada, mas o funcionário vem caminhando junto, né? Porque ele gosta de trabalhar lá no condomínio. Se ele é um cara que sabe separar essas coisas, tipo de não entrar na vida do condômino e tal, ele ganha pontos para ter essa questão como um todo. Agora, eu já enfrentei tanto com funcionários orgânicos como com terceirizados, quando você precisa fazer o desligamento, de vir aquela enxurrada de mensagens no WhatsApp, aquela coisa toda. Ah, não manda, ele é tão legal, ele é tão legal, ele é tão legal. Aí eu falo assim, tá, mas você quer pagar o cara porque ele é legal ou porque ele trabalha direito? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para os condôminos. Quer dizer, eu não posso pagar o cara porque ele é gente boa, porque ele tá ali, ele me dá bom dia todo dia, mas tá o tempo todo mexendo no celular. Ele tá ali, mas deixa o cara entrar sem cadastro, sabe? Então, que adianta o cara ser legal e não fazer o trabalho dele direito? Na questão do porteiro, na questão da limpeza, na questão do zelador, seja lá quem for, entendeu? Então, e isso é um negócio tão difícil que, pô, teve um condomínio que, assim, eu tive que enfrentar uma assembleia de destituição, tá? Que a gente até falou recentemente por conta disso, porque eu mandei o zelador embora. E quando chegou na hora de você justificar o porquê que eu mandei o zelador embora, eu provei que o zelador tinha falsificado a folha de ponto dele para ganhar horas extras a mais. Quer dizer, depois que a gente assinava aquela folha de ponto manual, ele ia lá e colocava mais coisas antes de colocar a folha no malote. Então, pô, na hora que você olha para aquilo, você fala, meu, o cara falsificou, o cara está roubando vocês, porque é isso que ele está fazendo. Sim. Sabe? E os condôminos defendendo o zelador. As pessoas não entendem isso. Entendeu? Uma situação que você fala assim, meu, como é que eu posso ter que enfrentar uma assembleia de destituição porque eu tô mandando embora um cara que tá roubando vocês? Sabe? É uma situação que onde você pensa que as pessoas elas perderam um pouco o discernimento entre a função, o cargo que a pessoa está ocupando e o fato de você gostar ou não dela. A pessoa é super gente boa, mas se ela tá fazendo coisa errada, ela tá me dando prejuízo. Entendeu? Tá dando prejuízo pro todo. Muitas vezes o morador, desculpa, Jati, muitas vezes o morador reclama de sujeira, reclama que a lâmpada tá apagada, não sei o quê, e aí quando tu manda embora, pô, mas é o que tu falou, é bem bacana, mas não tava cuidando direito do teu patrimônio. Pois é. E o Mauro falou uma coisa que é muito interessante, né, Mauro? Quantas vezes eu já peguei um condomínio aí que entrei no condomínio, alguns membros do conselho, não, tem que tirar essa terceirizada. A terceirizada é uma questão, no meu ponto de vista, mais complexa do condomínio para se trocar. Primeiro porque envolve... Só perde para a administradora, né? E para a administradora, porque envolve muito dinheiro. Então, tudo que envolve muito dinheiro, as pessoas acham sempre que tem alguma coisa por trás. Aí, quantas vezes eu já passei por esse caso? Não, vamos trocar essa administradora. Tá bom, vamos trocar essa administradora. Tá, mas eu quero que fulano, beltrano, eu quero que essa lista aqui fique. Pô, peraí. Você tem 12 funcionários, você está querendo que fique 10, você vai trocar a administradora por quê? Ah, terceirizada. Você vai trocar a terceirizada por quê? Né? Então aí você percebe que tem alguma coisa por trás, né? Para você trocar a terceirizada e ficar com todos os funcionários deles, ao meu ver, é só um motivo. É por a empresa estar com problema na mão das pernas ou por fato da empresa não pagar direito. Mas agora, se a empresa paga direito, se a empresa é saudável financeiramente, para que você vai trocar todo mundo, a empresa e continuar com os funcionários dela? Então, é algo que precisa pensar também. Até desculpa roubar sua palavra agora, fazer com que eu fiz com ele. Tá te protegendo. Mas é assim, e é engraçado que as pessoas esquecem que o funcionário que trabalha bem numa empresa, ele vai trabalhar bem na outra. Sim. Que trabalha mal numa empresa, ele vai trabalhar mal na outra. Porque as pessoas são as mesmas. Sim. Eu canso de ver funcionários, já cansei de encontrar colaboradores de uma terceirizada em outra. Isso independente de portaria, de limpeza, de zeladoria, de manutenção, a gente encontra bastante com eles ali. E as pessoas são sempre as mesmas, então muitas vezes não é a empresa que não faz o correto, e sim o funcionário que é ruim realmente, e os problemas com o ser humano são naturais, entendeu? Então, para você trocar a terceirizada, realmente você tem que ter duas situações, ou a questão fiscal, financeira, que não está boa e realmente tem que sair,
por questões ou comerciais, né, vamos deixar isso no mesmo balaio, ou porque a empresa não está se adequando a determinadas situações. Quer dizer, você pede que ela faça treinamento, você pede que ela faça algumas coisas e você não sente melhora nesse tipo de situação. E aí o funcionário também acaba sendo prejudicado por uma falta de respaldo da empresa em alguns aspectos, né? Não, e uma situação, acho que é até legal vocês comentarem, porque eu sou cobrado em relação a isso, porque um rapaz me falou assim, não, o funcionário é nosso. Não, o funcionário não é nosso. O funcionário é da terceirizada, a gestão do funcionário é da terceirizada. A gente não dá ordem para o funcionário, a gente não diz o que o funcionário tem que fazer, o que não tem que fazer. A gente alinha com a parte de cima, supervisor lá, às vezes o supervisor do supervisor, gerente, gestor comercial, a gente alinha com eles como eles trabalham, qual é o procedimento que eles têm, né, quais são as determinações, vocês devem ter isso também, muito problema com delivery. Eu tive um problema com um morador que ele falou assim, ele reclamou comigo porque a portaria não recebeu o delivery, né, avisou a esposa dele e não recebeu o delivery. Depois ele ligou de novo lá no apartamento e falou assim, ó, o rapaz está aqui, já faz 30 minutos. Você não vai descer para pegar o alimento? E aí passou uns dias, um outro funcionário diferente, em 5 minutos, quando ele desceu, 5 minutos que ele desceu, o delivery já estava na portaria, o porteiro tinha recebido. Então são situações diferentes e aí eles têm que entender que assim, não sou eu que dou essa determinação. Essa determinação é uma questão de segurança que a própria empresa, né? Daí por isso eu queria saber como é que vocês atuam nisso, que a própria empresa, na verdade, determina, ele até faz, o pessoal até fala, como é que você quer? Você quer liberar que o porteiro receba o delivery? Só que se você liberar coisas diferentes daquilo que a terceirizada está falando, você vai assumir a responsabilidade de alguma coisa que dê errado por o conforto de alguns, né? Porque a pessoa não quer ir lá receber aquela situação. Então, é o que o condômino e o conselho em si tem que entender. A gestão, a gente supervisiona tudo, mas a gente, quando tem que reclamar, eu não chego lá pro funcionário da portaria e falo, pô, você não sai do celular. Eu passo para a supervisão é que vai lá cobrar ele. Quem dá o gancho nele lá 3 dias de suspensão não sou eu, quem dá o gancho é a supervisão. É assim, uma coisa que eu queria também deixar clara, até compartilhando com vocês e com todos os condôminos também, é que eu acho que todo mundo precisava passar também um pouquinho, 1 horinha, 2 horinhas numa portaria durante a madrugada, para entender também a dificuldade que o porteiro tem. Porque se você disser que nenhum deles te dá uma cochilada, dá uma pescada, é algo... Mas ó, não é de madrugada. Não, é 9 horas da manhã, 3 horas da tarde. Eu sei, porque... O da madrugada eu relevo. Não, eu lembro até uma vez que eu tive aqui num condomínio que deu uma emergência lá, num dia de desastre de temporais em São Paulo. Eu tive que ir num condomínio às 8 horas da noite para dar um suporte enquanto a portaria, porque quebrou os portões. Deu um curto lá, queimou o portão e tudo mais, até a pessoa conseguir me mandar uma pessoa da base no trânsito parado em São Paulo, ia levar umas 3, 4 horas. Eu falei, pô, eu tô aqui a 15 minutos do prédio, eu vou pra lá, fico na portaria até chegar a cobertura, e o porteiro que tá ali, que conhece mais, tá mais no dia a dia, ele vai lá pro portão ali fora. Cara, eu comecei, era tipo 8h30 da noite, passou 5, 10 minutinhos, eu tava mexendo no celular. Falei, não posso mexer no celular, eu sou porteiro, não posso mexer no celular. Aí parava assim e tal, não sei o que, de repente eu tava bocejando. Aí de repente eu tava olhando pro lado, entendeu? É um negócio assim, tudo bem, eu não tô acostumado com essa situação, com esse dia a dia. Mas eles precisam ver também o quanto esse pessoal precisa de concentração para se manter em ordem ali, que a própria situação acaba favorecendo os pequenos deslizes deles ali. Gente, esse tema, né, terceirizada e versus orgânico é longo, né? Nós atingimos aí quem dorme é independente do terceirizado, é terceirizado, orgânico, qualquer um. O porteiro. Não, eu até... É a função, né? Poder encerrar, eu falo dessa coisa do celular, a pessoa 9 horas da manhã, 4 horas da tarde, que eu estava fazendo uma apresentação e entrei lá nas câmeras e tá lá 2 porteiros, 2 dentro da guarita, os 2 no celular mergulhado. E aí tu fica olhando. Não é um negócio assim que a pessoa olhou, respondeu, sei lá, para ver se a esposa mandou uma mensagem ou não.
Não, eu já tive o cara fica ali jogando, fica assistindo o filme, aí... Não, eu já tive uma situação recente, outro dia eu tava vendo a imagem ali, a pessoa, no caso era uma porteira mulher, né? Ela tava mexendo no celular assim e tal, e apertando o botão sem sequer levantar a cabeça para ver quem tava entrando. Aí você fala, meu Deus, entendeu? Onde iremos parar? Tem alguns limites que a gente precisa pegar pesado também. Bom, gente, o assunto é polêmico, é extenso, de repente fica para um próximo programa falar um pouco mais sobre isso, mas em resumo, né, o que nós deixamos aqui de conselho, ao escolher uma terceirizada, que pesquise, que escolha empresas que tenham capacidade financeira para arcar com eventuais ações trabalhistas, para que não sobre para o condomínio, e faça bem a análise entre custos de financeiro versus orgânico e sigam o que a consciência mandar. Bom, gente, é isso. Curta e compartilha. Divulgue nosso canal com o maior número de pessoas que você conhece e até o próximo programa.